Fala, Simetria da Informação, muito bom dia. Aqui nós vamos regravar a nossa apresentação de ontem, que foi sobre como obter dívidas para decolar na sua vida. Então, rapidamente, vamos mostrar aqui um exemplo simples de uma pessoa comum do dia a dia, para ver como é que isso é possível, do que nós vamos mostrar tecnicamente, em termos de finanças, como você pode fazer isso. Segue em frente. Esse pensamento meu, esse cair a ficha, né? Acordar pra vida, né? Foi aí que a Carol ficou sabendo de uma oportunidade. Aqui em frente a essa loja de peças, tinha uma barraquinha de doces. Isso. Aqui tinha uma barraquinha de doce que o moço estava querendo vender. Eu passei e perguntei pra ele, né? Quanto ele queria? 5 mil reais. Que na época você não tinha. Não, na época eu não tinha isso. Há 10 anos atrás, pra mim era muito dinheiro. Foi aí que a minha mãe pediu para uma grande amiga dela, a Cláudia, e ela me prestou 2.500. O restante? O restante eu parcelei com ele. E foram uns meses muito apertados. Você dividiu em 5 vezes? Dividi em 5 vezes. Na época era muita coisa, mas isso me dava muito mais garra, mais força de vontade para poder acordar de manhã e vir para cá. E graças a Deus aqui tudo aconteceu. Na hora do almoço eu almoçava aqui mesmo, focada. Nessa época foi a época de foco total, não existia opção se eu estava passando mal ou se não estava. Eu tinha que vir trabalhar. E isso era a minha garra, porque eu sabia, todo dia eu fazia nova clientela, todo dia acontecia uma coisa nova, e eu sabia que após pagar, eu ia ter uma história longa de felicidade aí. Hoje a gente expandiu, né? Tem refresqueira, tem salgado, tem os doces. Então, o que era de 1 metro, que ficava tudo muito encolhido, a gente conseguiu fazer, tipo como eu falo aqui, um barracão. Mas até chegar aqui, aconteceu de tudo pra Carol desistir. A roda já quebrou, já fiquei enguiçada ali também com ela. Já foi roubada? Como quando eu comecei, eu fui na loja de doce, então eu deixei uma caixa de doce. E aí alguém veio e pegou. E dificuldades sempre tem. É isso que fortalece a gente, né? Se não tiver dificuldade, você não cresce. Você vai crescer doido. E eu sei que você tem um hábito de agradecer também, né? Muito. Esse sentimento de gratidão é o que eu tenho nas minhas horas de dificuldade. Porque na hora de dificuldade eu olho pra trás e consigo ver assim, caraca, eu já fui tão longe. E ainda tem tanta coisa pra vir. Então vamos passar por isso aqui mais um pouquinho, né? Vai dar certo, vai dar. E é isso. E essa garra e essa persistência. Aí tem 2 anos que você empreendeu mais ainda. Isso, aí viemos pra loja de açaí com sorvetes, né? Aqui foi dali que a gente começou com um balde de sorvete, um balde de açaí. Depois nós ampliamos um pouquinho mais. Tem uma galera trabalhando com você já. Tem, a gente tá com 7 pessoas e tá vindo o 8º, porque a gente vai começar com entregas, né? A banca vai de 6 às 5, aqui de 11h30 à meia-noite, de segunda a segunda. Que dica assim que você dá pra alguém que talvez não consiga encontrar essa mesma força, essa mesma garra? Eu acredito que todos nós temos essa força, essa garra, essa perseverança. O que a gente precisa encontrar é um motivo para acordar. Quando você encontra o seu motivo, quando você tem isso claro, meu amigo, não tem como não dar certo. A coisa vai. Então é isso aí, minha gente. Vamos mostrar então aqui como que nós fazemos isso, né? De uma forma mais, digamos assim, não é acadêmica, mas no termo quando é bom se endividar para decolar em termos de finanças, né? Como você pode fazer isso de uma maneira bem melhor. Ela fez isso na garra, na determinação, no empenho, né? Sem ter o conhecimento para fazer isso. Imagine nós, com o conhecimento, o que nós podemos fazer da nossa vida, com um endividamento saudável. Então, nós devemos estar preparados para o risco, e esse risco nós podemos controlar. Nós não podemos viver com medo do risco, porque viver já é arriscado, né? Então, nós temos que fazer várias boas apostas, e aí o exemplo da Ana Carolina, nós podemos ver que ela fez faxina, trabalhou como em van, enfim, fez várias coisas até achar exatamente o que ela lá começou para ajudar a mãe, que foi uma necessidade, foi vender o que a mãe fazia, né? Muito gostoso, mas ela fez várias coisas que não tinham nada a ver
com a questão da comida, né? O investimento que ela fez, né? Como eu trabalhei em van, por exemplo, em outras coisas, né? E levou alguns anos, né? Ela disse que começou ali aos 14, 15 anos, e aos 25, mais ou menos, né? Que aí levou 10 anos para poder alcançar o sonho dela e começar a alcançar o sonho dela. Então, a gente vê que não é de uma hora para outra que as pessoas mudam, de repente, a gente acha. Inclusive, as pessoas muito ricas ou que viraram, elas trabalharam muito antes para isso. Então, as apostas são não correlacionadas, equilibradas e alavancadas, que é o nosso tema de hoje. Não correlacionadas são... o que são não correlacionadas? Por exemplo, se há um aumento na taxa de juros, há uma tendência de se diminuir os investimentos em ações. Por quê? Se eu tenho um rendimento maior num ativo que é mais seguro, porque quando você compra título do governo, que é um investimento dos mais seguros que existe, que vai pagar aquele valor corretamente com a taxa que eu já tenho, ou então que vai ser uma taxa que vai seguir a inflação, enfim. Por que eu vou correr risco numa ação que tende a valorizar mais a longo prazo, mas que agora eu tenho um outro investimento que me dá um retorno maior? Então, isso é não correlacionado. Da mesma forma que no Brasil, ações com ouro e dólar, ou também ações entre si, né, é você avaliar isso. Isso tem que ter conhecimento para fazer isso, né, para encontrar apostas não correlacionadas, equilibradas, e o alavancado é o nosso tema de hoje. Tá? Então, é isso que nós vamos trabalhar, como é que você vai ter sucesso num desses pontos aí. Bom, normalmente, o que diferenciam as pessoas que têm menos recursos, né, chamam mais pobres, daqueles que têm mais recursos. Tem vários fatores, tem a origem, tem várias coisas que podem aí ser fatores de influência. Eu sempre digo o seguinte: o fogo só existe porque tem que ter o combustível ou comburente, alguma coisa para queimar, é isso? Você não vai conseguir queimar fogo na água, você tem que ter alguma coisa para queimar. Você tem que ter o oxigênio para alimentar. Se você abafa o oxigênio, também não vai ter fogo, né? E tem que ter uma temperatura de ignição, né? Se tiver uma temperatura muito fria, para aquele cenário não vai ter fogo, né? Tem que ter uma temperatura mínima. Então, na vida também, nós temos carga genética, nós temos nossa aprendizado que nós tivemos desde criança, primeiro com os pais, familiares, enfim, comunidade, com as pessoas, e temos a nossa experiência profissional ao longo da vida que cria nossos pensamentos. Mas aqui, diferenciando aí, uma das questões básicas, né, é que as pessoas que normalmente têm menos recursos, elas buscam ter ativos que geram passivos. Aí tá, ativos na frente de vocês, todos ativos que geram passivos. Ou seja, você adquirir esses ativos que fazem parte da parte do ativo do balanço patrimonial, né? Ativo, né? Esses bens, né? Meu bem, meus bens, e eles, na verdade, eles geram custos, né? Eles geram gastos para você, como imóveis, automóveis, enfim, e outras joias aí que você adquire. Mas o que é? As pessoas que têm mais recursos, elas não adquirem isso? Claro que sim. Mas é o seguinte, vamos buscar isso na história? Livro do Eclesiastes. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada empreendimento debaixo do céu. Vejam que até a Bíblia, um livro secular, de mais lido no mundo, ele fala aqui, né, em investimentos, né, em empreendimento. Então, qual é a diferença? É que o que tem menos recurso, mais pobre, ele tende a buscar esses bens antes, né, consumir. Enquanto que as pessoas que buscam ter um rendimento, enriquecer, ou buscam ter uma melhor situação financeira, enfim, ou tem cuidado, tem maior cuidado com a sua educação financeira, com a sua vida financeira, primeiro elas buscam ter um rendimento, né, uma renda, um suporte, né, financeiro suficiente para que o dinheiro trabalhe para ela. Ou seja, primeiro eu construo um bom colchão financeiro que eu possa colocar para ele investir, que seja numa previdência, enfim, em ações, mas que você tenha um montante que esse montante vai te gerar uma receita anual que você não precisa mais trabalhar para ter uma condição de vida digna, né?
Então, a partir deste momento que você tem esse montante, que as pessoas acham que não é possível, mas a gente vê o caso da Ana Carolina, que saiu do nada ali, empreendendo, trabalhando, enfim. Quando as pessoas chegam a esse ponto, que elas veem que elas têm renda suficiente, que pode trabalhar para elas sem elas precisar fazer nada, aí elas começam a adquirir esses ativos que geram passivos. Por quê? Porque agora elas têm renda para pagar esses passivos, sem comprometer o acúmulo de capital delas ao longo dos anos. Tá? Então, essa é a diferença básica que tem que pensar. Bom, e quais são, né, os passivos, então, que geram ativos, a gente chama de direitos, né? Direitos a receber, que é o outro lado que nós vamos falar hoje, que vamos focar nisso. Né? Qualquer dívida que tenha um retorno maior que o seu custo total efetivo. Tá? E vou explicar o custo total efetivo à frente. Né? Então, vamos dar um exemplo aí, financiamento educacional, em que você vai fazer um curso, vai sair do primeiro grau para o segundo grau, ou do segundo grau para a universidade, em que você vai ter um aumento, teoricamente, é muito provável, que você consiga receber um salário muito melhor, né? Você seguindo aí uma formação educacional. Ou, no caso da Ana Carolina, foi profissional. Ela precisou comprar equipamentos, que no caso dela foi lá a barraquinha, né? E aí você viu que a vida dela transformou totalmente, né? Então, ela fez o quê? Um financiamento. Pegou o dinheiro lá com a amiga da mãe, e ela não tinha nenhuma condição de fazer aquilo que ela mostrou, e a outra parte ela dividiu, né, lá com o dono da banca e trabalhar para conseguir esse dinheiro. Ou seja, aqueles 5 mil reais, não precisa nem dizer, né? Ela já está com 8 pessoas trabalhando, está chegando na 8ª, rendeu muito mais para ela. Então, esse é um passivo, quer dizer, uma dívida que gera ativo, né? Gerou muito ativo para ela. Financiamento de negócio e empreendimento, que é isso aí. Dívida para desenvolvimento de infraestrutura de um país, por exemplo. Né? O Brasil tem a infraestrutura, a gente talvez não saiba, mas o Brasil é o único país continental do mundo, continental, dimensões, né, extensas, 5 mil quilômetros de norte a sul, de leste a oeste, dimensões continentais comparadas com os Estados Unidos, Rússia, China, Canadá, Austrália, são países de dimensões continentais, né? Grandes dimensões territoriais. Dentre esses países todos, o Brasil é o único do mundo em que quase 60% da sua carga é movimentada por setor de transporte e 93% das pessoas ou passageiros são transportados pelo modo rodoviário. É o único país. E aí a gente vai ter essa questão que está agora acontecendo, que é o caso da Petrobras, que a discussão é em torno do preço do combustível, da greve do caminhoneiro. Não, a gente tem toda uma infraestrutura para trás, né, de tirar impostos, e não estão resolvendo a raiz do problema, que é a infraestrutura. Então, dívida para desenvolver infraestrutura é outra dívida que gera muito ativo. Até porque, imagina o tempo, né? Eu sou na cidade inteira aqui do Rio de Janeiro, chamada Nova Iguaçu, e eu moro no Rio de Janeiro, então, quando eu preciso ir a Nova Iguaçu, lá, por exemplo, antigamente eu ia de carro. Pô, você chegava a demorar, às vezes, 1h30 de carro. Né? Aí você tem um custo de transporte, combustível. Você vai de trem, chega em 55 minutos. Então, olha a diferença, né? Você vai pagar uma passagem, o trem, eu acho que está uns 4,40, se não me engano, enfim, vamos lá, né? Vai pagar aí, ida e de volta, colocando até chegar lá no trem, mais bem, 20 reais, né? Vamos dizer. 15 reais, vamos dizer, tá? Mais ou menos, o ônibus, enfim, e também calculei quando você vai de carro, combustível, mais o tempo, que é muito mais caro, não é nem a questão do conforto, não, o tempo. Ainda vou lendo, descansando, dormindo, por aí vai. Então, o tempo é uma coisa muito importante, né? Dívida para inovação, ciência e tecnologia é o de mais importante, porque se a Ana Carolina fez isso sem conhecimento, sem educação, que ela falou que parou de estudar, imagine se ela tivesse uma formação educacional, soubesse técnicas de inovação, ciência e tecnologia, imagina onde ela não ia, se ela não iria à Lua, né? Então, resumo, qualquer dívida para um projeto que aumenta o seu patrimônio líquido é um passivo que gera ativo. E vamos ver como é que a gente faz isso? Primeiro, o custo efetivo total, só para tirar uma dúvida que eu falei aqui atrás, ele é a taxa que inclui todos os encargos. Porque as pessoas, às vezes, confundem, ou confundem ou são enganadas. Você chega num banco, na financeira, aí te dão uma taxa
que é 15%, 16%, e aí tem a cobrança lá do contrato, enfim, vários encargos, aquilo tem que ser incluído na conta total. Ou seja, entre o que você pegou de dinheiro e o total que você vai pagar, esse CET tem que ser informado no contrato, isso é obrigatório, a Lei de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078/90, né, tem que ser claro. Então, assim, ele pode falar o que quiser, mas no seu contrato tem que estar escrito, eu já peguei isso, uma pessoa me falou que a taxa era tanto, quando eu fui ver, não era bem maior, porque ela não estava vendo, ninguém vê, né? Ninguém não, mas a maioria não vê, não tem conhecimento, que aquele banco dizia que era uma taxa X e a taxa era bem maior, porque tinha os encargos, né? Então, isso é o CET, exatamente a taxa total que você está pagando naquele empréstimo, ou do arrendamento, aí, que é chamado lease, né? Que é a opção de você adquirir um bem, alugando, com a opção de, ao final, poder comprar esse bem ou não. Bom, vamos lá, então. E aí você vai ter que avaliar a sua razão de alavancagem. O que é isso, né? É exatamente quanto que você está pegando de empréstimo em relação ao capital, né? Quantidade de capital que você dispõe, né? Então, você tem que ter aí, se tem um livro que mostra que é bom ter aí, enfim, 30% de empréstimo, né? Tem razões, mas isso é muito pessoal. Não vou botar um valor aqui, né? Mas é muito pessoal, você ter no máximo 30% em relação ao seu capital. E a gente vai ver com mais detalhe como que algumas empresas fazem isso, tá? Mas o exemplo que a gente vai dar aqui agora vai ser o quê? Como que a alavancagem permite ganhos potenciais e também prejuízos muito maiores. Tá? Isso é importante, por isso que tem que ter conhecimento na sua garra, conhecimento, porque a gente vai ter um caso de sucesso e pode ter vários casos de fracasso por causa de falta de conhecimento, para não cair no prejuízo. Ok? Então, vamos 2 exemplos aqui, que na verdade é um exemplo, são 2 pessoas. Isso aqui é do livro do Gerd Gigerenzer, Preparados para o Risco, né? Como tomar boas decisões. E nesse livro, ele compara aí a questão da alavancagem, né? Um exemplo que nós usamos. Eu fiz vários cálculos aqui para o Brasil, considerando nossas taxas, porque estão vendo que essa taxa de 5% aí do imóvel em 5 anos é uma taxa baixa, isso é no exterior, isso é bom, eu deixei aqui para a gente mostrar como que a gente quer se comparar com um país desenvolvido, mas com essa taxa de juros, que se fala em tirar dinheiro da educação, congelar o salário das pessoas que têm menos recursos e aumentar o das maiores, que foi o que aconteceu agora recentemente, ano passado, no governo federal, que não tinha dinheiro, mas aumentou o salário daquelas categorias que já recebiam mais, fez promoções de advogados da União, que depois teve que retornar, enfim. E agora a gente tem que congelar o salário dos outros servidores que já não tiveram aumento. Mas o que importa para a gente aqui é mostrar que a taxa de juros é o pior do que temos no Brasil. Né? As pessoas ficam muito focadas em corrupção, mas a taxa de juros é uma das coisas piores no Brasil. 5% em 5 anos, você não paga nem isso ao ano no Brasil, a taxa de um financiamento por ano, lá em 5 anos, de financiamento imobiliário. Então, vou mostrar aqui, né? Eles têm R$100 mil para investir em imóvel, e esses imóveis se valorizarem 50% no período de 5 anos. Esse é o exemplo. Tá? Então, a Maria e o José. A Maria compra uma casa com esses 100 mil e eles têm um estudo, vamos dizer assim, um cenário de valorização desses imóveis. Tá? Então, a premissa foi que esses imóveis se valorizavam 50% nesse período. Tá? E aí a Maria pagou à vista 100 mil, e eu vou considerar aqui que esse é um caso de imóvel comprado na planta. Ou seja, porque se eu considerar ainda que não foi comprado na planta, o José ainda pode pegar, que ele vai ter o caso dele, que ele comprou 10 imóveis, né? Ele poderia alugar. Mas vamos considerar que comprou na planta, vai ficar pronto em 5 anos, não vai poder morar até lá, é só investimento no imóvel. Então, a Maria pagou 100 mil à vista e vende depois por 150 mil. Então, em 5 anos, ela faturou 50 mil com esse investimento em imóveis. Veja que se ela colocasse lá numa taxa de 5%, né? Se o financiamento é 5%, o que ela vai ganhar no período é bem menos que 5%. Vai ganhar uns 2,5%, 3% no máximo. Tá? Se está financiando por 5%, a taxa que o banco ou a corretora vai pagar para você vai ser menos. Então, ela ganharia muito menos se não investisse lá no imóvel, mas ganhou 50 mil.
Bom, e o José? O que o José faz? O José compra 10 casas ao invés de uma. Ué, mas ele só tem 100 mil. Sim, mas como é que ele faz? Ele dá uma entrada de 10 mil em cada casa e ele financia o restante, 900 mil, com a taxa de 5% nesse período. Tá? Então, vamos dizer que ele só vai pagar lá no final, tá? Esse financiamento, que é o caso lá, que também já aconteceu aqui. Né? E ele vende depois, então, as 10 casas, e elas se valorizaram para 150 mil, então 10 casas vezes 150 mil dá 1 milhão e 500. Então, ele vai ter aí uma receita, né? Lá tá ali, 1 milhão e 500, tá? Ali então eu vou corrigir depois, que é 150 mil vende cada uma, né? E o total 1 milhão e 500. Bom, então o José teve teoricamente uma despesa, mas ele pagou os 100 mil que ele tinha, ele tem uma dívida de 900 mil e ele tem 225 mil dos juros, considerando aqui juros simples, né? Em 5 anos, ele tem aí acumulado, né, 225 mil juros, então ele está devendo lá 1 milhão 225 para o... Ele tem um custo total de um gasto, né, de 1 milhão 225 reais e ele faturou 1 milhão e 500, ou seja, ele faturou 275 mil. Note que o José, fazendo esse procedimento, que aqui é a alavancagem, né? Ele investiu um capital próprio, que isso aqui no balanço é o capital próprio, tá? Dele, que é chamado PL, PL é seu capital próprio, e ele teve um passivo de 900 mil, né? Ele investiu 100 mil, 10 mil vezes 10, e ele gerou um passivo de 100 mil, que é a alavancagem, tá? Uma alavancagem de 9 vezes mais. E o Guiguerense, por exemplo, já coloca que tem um exemplo lá que mostra que a sua alavancagem deve ser no máximo de 10 vezes. Isso é muito relativo de pessoa para pessoa, mas é no máximo 10 vezes, está ok. Bom, então note aqui que de 50 mil para 275 mil, ele teve um faturamento de 5 vezes e meia mais do que a Maria. Isso é o que aquela alavancagem propicia. Tá? Você tem que estudar o cenário e avaliar se aquilo realmente é uma coisa que você vai ter esse cenário execuível, né, realizável. Então, vou dar um exemplo prático. Agora, recentemente, houve aí essa questão da Petrobras, em que o presidente foi demitido e ocorreu uma queda no valor das ações de 28, 29, a ação preferencial Petro 3, a ação ordinária Petro 3, a preferencial é Petro 4, a ordinária caiu de 29, mais ou menos, quase 29, para 21,50 ela foi no fundo do poço. Quando acontecem essas coisas, a gente tem conhecimento, normalmente cai muito num dia e cai muito mais no segundo dia. E, tendencialmente, no terceiro dia se recupera. Então, assim, o próprio livro do Eclesiastes mostra, né, que as coisas se repetem. Então, as coisas têm padrões, é só estudar. E quem já estuda o mercado financeiro sabe desses padrões e como ganha dinheiro. Bom, o que interessa é que se a empresa teve uma perda de 100 bilhões, a empresa não, as pessoas que investem na empresa. Alguém vende, alguém compra a ação da Petrobras. Então, teve muita gente que teve perda ali nessa queda de ações. Tá? Eu já tive perda em ações, né, substanciais, como já tive ganhos muito substanciais também. Então, ali é o seguinte, caiu 20% o valor, né, da empresa. E você sabe que aquilo não é o valor real, né, é um valor de um momento aí que aconteceu, né, político, não é um fator técnico, não é um fator financeiro, é político, não houve nenhum fato relevante em termos técnicos para que fosse a saída do presidente da Petrobras, em que afeta toda a economia. Inclusive, agora, a nota a gente chama de rating, né, de classificação da empresa para obter empréstimo internacional. Uma empresa que não tem estabilidade, um país que não tem estabilidade, nós vamos falar isso mais à frente, a nossa taxa de juros para empréstimos internacionais vai ser maior. Mas vamos lá que você viu que caiu, e você tem o que a gente chama de reserva de emergência, um dinheirinho parado lá no Tesouro Direto, não na poupança, em algum ativo que você possa sacar rapidamente para investir. Né? Não é, no caso, a reserva de emergência nem é para isso, né? Existe a reserva de oportunidade. Mas vamos dizer que você tem um valor disponível para fazer frente a essas situações. Então, você entra no fundo, o que a maioria
as pessoas não fazem, porque elas querem comprar na alta, faz o contrário para vender na baixa, mas é exatamente o contrário, você tem que comprar na baixa para vender na alta. Você entra e compra essas ações, vamos lá, 21.050, você comprou R$21.500. Ontem já estava 23 mil. Ou seja, ainda que você não tivesse o dinheiro disponível na sua conta, você podia fazer empréstimo bancário e pagar até as nossas altas taxas de juros anuais aí, que tem no Brasil. Eu peguei um caso agora de uma pessoa que eu fui avaliar, ela estava pagando uma taxa lá de quase 20% no crédito consignado, você pode pegar também consignado, enfim, 20%, só que em um ano, tá? Que vai dar os 20%, a taxa que ela está pagando, que eu acho absurdo. Cara, você ganha aí, ó, de 21.500 para 23 mil, né? Você já ganhou em um dia quase 10%, tá? Você comprar quase 10%. Então, o que você ia pagar uma taxa de 20% em um ano. E você pode fazer várias operações, né? Operações certeiras como essa, por exemplo, tá? Que a Petrobras não vai quebrar, não vai afundar, por mais que ela caísse mais a 20 reais, vamos dizer, a ação ainda, se você tivesse comprado a 21.500, ela vai voltar para 28, 29, que era o preço de estabilidade dela que estava antes, nem que seja daqui a uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, muito antes de você pagar os 20% lá do teu empréstimo. Isso aí não tem dúvida. Que vai lhe permitir fazer outras operações dessas. Então, é o que fala lá no início do slide, né? Fazer várias ações, né? A gente vai ver aqui, ó, boas, fazer várias apostas não correlacionadas. Então, eu posso fazer a Petrobras, posso fazer outra com o dinheiro que eu peguei emprestado, né? De coisas que eu vi que caiu e eu posso aproveitar aquele momento e que depois eu posso ganhar um dinheiro em cima disso. Então, isso aí é o alavancagem, tá? Agora, vamos ver o outro lado, que é o seguinte, você entrou numa coisa, você não tem que ter conhecimento para isso. Porque se o imóvel, se há perspectiva de valorização do imóvel, mas ele reduz para 70 mil, ao invés de aumentar para 150, a Maria vende por 70 mil. Ela quis vender, enfim, precisava do dinheiro, enfim, vendeu por 70 mil, ela só perdeu 30 mil. Note que ela tinha ganhado 50 mil e agora perde 30. O José tinha ganhado 275 mil. Ele tinha ganho 5 vezes e meia mais que ela. Bom, com o mesmo procedimento que ele fez antes, só que agora vendendo 70 mil, ele obteve uma receita de 700 mil. Bom, ele investiu em 100 mil, teve um custo aqui, que não é receita, não é despesa, é custo, né? O custo financeiro, que é o empréstimo, mais o juro do empréstimo. Se ele tirar isso aqui, que é 1.125.000 menos os 700 mil, agora, ao invés de ter ganhado 275 mil, note que ele tem uma dívida, né, de 425 mil. Tá? Então, o que ela perdeu, ele tem uma dívida que chega aí 10, 13, 14 vezes mais, né? A dívida dele em relação à perda da Maria. Então, a alavancagem é algo que tem que ter muito, muito cuidado na hora de você avaliar. Tem um período, tem um tempo que você vai fazer isso. A gente está colocando que eles venderam, mas ela poderia esperar, não vender, enfim, a não ser que fosse uma situação realmente absurda, ela precisava do dinheiro, mas isso aqui é para mostrar um exemplo de como que a alavancagem pode mudar a sua vida, para melhor ou para pior. O que importa é o seguinte, tenha isso aqui em mente. O importante para você correr risco é fazer boas apostas não correlacionadas. Eu falei de uma oportunidade de Petrobras, pode ter outras oportunidades, né? Você faz equilibrado e bem alavancada. Essa queda da Petrobras foi uma coisa bem alavancada. Caiu muito rápido. Ano passado, por exemplo, a Bolsa de Valores caiu pela metade. Então, que seja um ano, ela iria recuperar. E a Bolsa, quando a gente fala, é a média das várias ações. Então, as ações todas não vão quebrar. A Bolsa vai voltar para o patamar, ali vai subir. Então, quem tinha dinheiro em caixa, comprou lá embaixo, a baixa, e dobrou, no mínimo, o valor dele. Então, a gente comprou de algumas empresas, não vou citar o nome aqui, mas de algumas empresas que triplicaram ou quadruplicaram de valor depois, tá? Porque caíram muito. Aquelas que foram mais afetadas, por exemplo, no setor aéreo, setor de vendas, né, de consumo, e que são empresas que a gente sabe que tem estrutura, enfim, que vão se recuperar,
fora o setor aéreo, que é bastante muito mais risco, mas outras empresas de setor de varejo, assim que a situação voltasse de comércio, né, sabia que elas iam voltar para o valor de patamar que elas valorizaram 3, 4, 5, até mais. Bom, para fechar, isso aqui é importante aqui, ó, como que as empresas fazem isso, né? As empresas têm ativo, elas têm caixa, dinheiro, investimento, elas têm imóveis, as pessoas também, né? Mas tem os ativos que eu falei que geram passivos. E nós temos aqui os passivos, que são que nossos empréstimos, nossas obrigações. Esse passivo aqui é empréstimo com terceiro, é o da alavancagem, tá? E esse patrimônio líquido aqui, que eu falei na aula de balanço patrimonial, ele é o nosso capital próprio. Então, as empresas fazem isso, muitas pessoas fazem isso, avaliam quanto ela tem de patrimônio e quanto que elas podem pegar no mercado para alavancar esse patrimônio. Por quê? A expertise do banco é saber ganhar dinheiro. A expertise do banco não é saber administrar uma barraquinha como aquela lá da comida lá da Ana Carolina. Então, a Ana Carolina não pegou dinheiro do banco, mas vamos dizer que ela fosse ao banco, ela saberia muito bem que ela poderia, com esse dinheiro da alavancagem, ganhar muito mais, que foi o que a gente falou aqui, ó, ganhar muito mais, ó, ter um retorno muito maior do que o custo total efetivo lá que ela pegou no banco. Tá? Então, essa relação de patrimônio líquido, que é o seu, com o que você pega, que tem que ser avaliado. Isso aqui é muito tranquilo, tá? Bom, nós vamos deixar a nossa apresentação aqui. Nós estamos aqui, o nosso trabalho de simetria da informação é exatamente levar as melhores informações, análise para você ter uma melhor qualidade de vida, poupar seu tempo, que é o melhor investimento, os 2 melhores investimentos da vida, conhecimento e tempo, ou até melhor, conhecimento para poupar seu tempo. Nós estamos no Facebook e no YouTube, onde será publicada aí essa nossa apresentação. Qualquer dúvida, contato@simetriadainformação.com.br ou simetriadainformação@gmail.com. E se gostou desta nossa apresentação, lá no nosso YouTube, que você vai apresentar o nosso vídeo lá, dá aquele joinha, aquele like e agradeça pensando em 5 pessoas que você fala, poxa, eu vou ajudar essa pessoa hoje, né? Como é que ela vai ter garra, determinação, é empreendedora, e ela vai aprender sobre alavancagem, vai ter um conhecimento, e eu já estou fazendo aqui uma coisa que me retorna, né? Eu sou engenheiro eletricista, e eu trabalho com ondas eletromagnéticas, né? Estudei muito isso, e a onda eletromagnética, ela é emitida e ela volta, né? Não volta outra onda, volta aquela mesma onda. Então, se você emitir essa onda de agradecimento, de transmitir informação, conteúdo que você acha importante e relevante para alguém, né? A regra dos 5, passe para 5, você vai ver a onda de agradecimento que volta para a sua vida. Então, um abraço e até a próxima.